Bom dia, paz do Senhor, povo de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira. Aprove o Senhor nos conceder, essa oportunidade para estarmos aqui falando do seu amor nessa manhã, falando da sua bondade, da sua misericórdia, porque Deus tem sido fiel para conosco, tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Quantas maravilhas, que o Senhor já fez por nós neste dia. Você que acordou aí, está respirando, graças ao bom Deus, sem ajuda de aparelhos, graças ao bom Deus, sem estar dentro de um leito de hospital. Pela misericórdia do Senhor, você está bem. E isso é um milagre que o Senhor nos concede mais uma vez para assim iniciar mais um dia, mais um favor de Deus para a minha vida, para a sua vida, que o Senhor tem nos concedido, porque Deus é fiel. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, eu quero compartilhar uma palavra. Eu não sou de entrar esse horário, mas eu estava orando e meditando na palavra do Senhor, e essa mensagem queimou no meu coração, e o Espírito Santo então pediu para que eu compartilhasse ela com você nesta manhã. Talvez você está aí precisando de uma resposta, uma orientação, de uma direção, e o nosso amado Espírito Santo nesta manhã, com certeza, irá te direcionar naquilo que eu e você necessitamos para esse dia. Esse é o maná que o Senhor nos envia neste dia, Porque todo dia o Senhor, aqueles que saem da tenda para buscar o maná, o Senhor tem um maná fresquinho, prontinho para dar. Então eu creio que nesta manhã, se você saiu da tenda em busca de um maná, em busca de uma palavra, em busca de Deus, Ele tem algo para a tua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler alguns versículos que vai nos dizer assim a palavra. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, e é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Então chamou o rei, os Gebionitas, e lhe falou, ora, Gebionitas, não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus e dos filhos de Israel que lhe tinha jurado para Saul procurar feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gebionitas, que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram, não é por prata e nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, quem é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel e de seus filhos, se nos dei 7 homens para que os enforque ao Senhor em Gíbea, e Saul, o eleito do Senhor, e disse o rei, eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatã, filho de Saul. Porém, tomou os reis 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã
de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilá, o Melonita. Amém? Então Rispa e Aia tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da sega até que destilhou água sobre eles os céus, e não os deixou que as aves dos céus aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo da noite. E foi dito a Davi que o fizera Rispa, as filhas de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seus filhos, os moradores de Jabes de Gileade, a quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, porquanto os filisteus feriram a Saul em Gilboa, e o fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e o de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo quanto o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Vamos orar nessa manhã. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai. Nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio, por esta oportunidade. E mais uma vez, Senhor, poder estar compartilhando da tua palavra neste dia chamado hoje. Obrigado, Espírito Santo, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Pai, que são a causa de nós não sermos consumidos. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Aleluia, que tem nesta manhã, Espírito Santo, saído para fora da tenda, buscando maná, Senhor, fresquinho do céu para a sua alma, ó Deus de poder, ó Deus de glória, que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, vidas venham a ser alcançadas, pessoas libertas, lares venham a ser transformados, casamentos restaurados, vidas, ó Pai querido, venham a ser impactadas pelo poder da tua palavra. Pai, que eu diminua a cada dia e que o Senhor cresça, apareça, resplandeça, Senhor, através da minha vida. Espírito Santo da verdade, eu te peço, abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra acerca daquilo que o Senhor quer nos revelar neste dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pai do Senhor, Josiane, tudo bom, amada? Graças a Deus aqui estamos bom, muito feliz em tê-la você aqui, viu? Seja bem-vinda, que Deus continue abençoando sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. A palavra que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 21, que fala acerca da fome em Israel e a sua causa. Esta mensagem vai nos falar acerca de, assim quando Davi começou a reinar sobre Israel. Mas, irmã Camila, Davi não era rei? Sim, Davi era rei desde quando Samuel ungiu ali cerca de seus 16, 17 anos dentro da casa de seu pai. E só que ele só exerceu isso depois que o rei Saul morreu. E após a morte do rei Saul, então Davi vai assumir a sua liderança, assumir aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. E a palavra vai dizer que passando-se algum tempo, após ele estar ali já governando sobre Israel, acontece uma fome de 3 anos. Essa fome vem persistindo 1 ano, vem persistindo 2 anos, vem persistindo 3 anos. E desde o primeiro ano que essa fome persistiu em Israel, Davi então se levanta a buscar de ano em ano, buscar um direcionamento de Deus, querendo compreender e entender o que está acontecendo com o povo de Israel. O porquê, não é verdade? Ele começa a reinar, começa a governar o povo de Deus, e assim que ele começa a reinar, começa a governar, há uma grande fome. Então aquilo vai preocupar a Davi de uma forma que ele vai buscar um direcionamento de Deus, querendo saber do Senhor o porquê daquela situação. Se ele está governando, se o Senhor o chamou ele para ser rei, por que essa situação agora? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus vai dizer que o culpado desta fome, como diz a própria palavra, glórias a Deus, e o Senhor lhe disse,
é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Aleluia. Esta fome, Davi, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Havia-se, na época em que o rei Saul era vivo, um tratado de paz, de que não haveria guerra, não haveria mortandade, um tratado de paz ali. E a palavra do Senhor vai dizer que Saul, muito dissimulado, traiçoeiro, enganador, vai agir de uma grande má fé, aproveitando a fragilidade desse povo, não dando direito de defesa dos Gebionitas. Então ele vai aproveitar e vai atacar e vai feri-lo a muitos e vai matá-lo a muitos, fazendo com que os Gebionitas enfraquecessem e assim ele dominasse ali tudo. Mas isso não era o tratado era se manter paz. Então Saul violou esse tratado de paz. Saul, então, quebrou esse contrato de paz, usando das suas artimanhas para benefício próprio. Naquela época, se havia um tratado entre um rei e o outro rei, dizendo, vamos ter um tempo de paz aí, durante 5 anos, esses reis se assentavam, aleluia, ali comiam, bebiam, faziam aquele tratado, apertavam-se as mãos e era palavra e palavra. Durante 5 anos não poderia haver morte, não poderia haver ninguém da tribo dele saqueando o outro reinado, não poderia haver nada disso, a não ser que tivesse algum rebelado no meio, mas ele era procurado e até mesmo morto. Mas entre os reis, o tratado era se era tempo de paz, é tempo de paz, beleza, vamos manter a paz aqui, 5 anos nós temos que cumprir isso. Foi o que Saul fez com os Gibeonitas, só que ele não cumpriu isso. Quando ele viu que era um momento propício para ele, ele foi lá e feriu e matou a muitos dos Gibeonitas, trazendo então isso uma consequência para o povo de Israel, trazendo então ali uma situação difícil para o povo de Israel. Eu estava meditando nessa palavra logo mais cedo e eu falei, Senhor, como o Senhor fala no nosso coração. Às vezes, irmãos, nós temos o hábito de achar que nós só vamos herdar bênção, né? Não, eu só vou herdar bênção. Eu quero só herdar bênção, eu quero só herdar bênção. E quando você herda dívidas, problemas, que não são seus, mas que você precisa resolver para manter a paz e a estabilidade daqueles que você tem responsabilidade. Essa dívida não era de Davi. Davi não tinha feito tratado de paz com ninguém, até porque ele estava reinando naquele momento. Davi poderia muito bem negligenciar e falar assim, eu não tenho nada a ver com eles, eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber de nada, Saul já está morto, Jonatas já está morto, a maioria da sua casa está tudo morto, eu não quero saber. Eu estou reinando agora, vocês que ficam aí e se viram, não posso fazer nada por vocês, não. Davi sabia que aquela situação só estava acontecendo porque um homem que se intitulava de Deus, aleluia, usou praticamente da presença do Senhor para manipular as coisas, para fazer da forma que ele queria. Então Davi sabia, a responsabilidade minha consertar isso, porque eu fui buscar um direcionamento de Deus e Deus falou para mim o que eu tinha que fazer. Deus falou para mim o por conta dessa fome. Então eu vou cruzar os meus braços e eu vou ficar sentado dizendo assim, Deus, então se isso aí é a causa de Saul, a casa sanguinária, então para que eu vou me mover com isso? Para que eu vou entrar nessa peleja? Para que eu vou resolver? Resolve isso para mim. Só que tem coisas, irmãos, aleluia, que mesmo que não tenha sido eu que tinha feito, mas foi alguém, aleluia, que me antecedeu e pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui na responsabilidade do que o Senhor me confiou. Eu tenho que sim tentar resolver. Eu tenho que sim procurar ali, aleluia, amenizar, porque a situação estava
de uma forma a qual o povo estava sofrendo, a qual o povo não tinha como se alimentar, a qual o povo não tinha comida. Então, qual era a situação que deveria ser feita? O que Davi fez? Vamos resolver esse negócio. Por quê? Porque se Deus falou que a causa da fome é por causa de Saul, aleluia, e a sua casa sanguinária, aleluia, a responsabilidade minha não é cruzar os braços e achar, vamos levar desse jeito, porque senão a fome não vai cessar. Deus não vai abrir as janelas dos céus e vai abençoar. Se o Senhor me permitiu estar nessa posição que eu estou, aleluia, de responsabilidade pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério, pelo meu chamado, aleluia, ou dentro desta empresa, o Senhor permitiu eu estar na frente disso, é responsabilidade minha tentar consertar. Eu não posso, aleluia, ignorar, porque se o Senhor me colocou na posição a qual Saul não cumpriu o seu tratado, eu não posso mostrar que eu sou igual, porque o Deus que eu sirvo, aleluia, não é um Deus que simplesmente vai olhar e vai dizer, não, Camila, fique em paz porque eu vou resolver. O Senhor poderia fazer isso para Davi. Não, Davi, fique em paz. Eu vou mandar comida, pode ficar tranquilo. Não, mas 3 anos o Senhor estava ali, ó. Fome, fome, fome. 3 anos o Senhor fechando o cerco, apertando o cerco. Para quê? Até que tivesse alguém com ousadia e fosse perguntar para Deus qual era o problema daquela situação. Às vezes, irmãos, tem cenários que nós estamos vivendo, aleluia, na nossa casa, cenários que estão repetitivos, situações que estão aí paradas, e você fica aí, meu Deus, eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei o por causa dessa causa, eu não sei por que esse menino está dando trabalho, eu não sei por que eu não saio disso, eu não sei por que eu não saio dessa dívida, eu não sei isso, eu não sei aquilo. O Senhor está dizendo, não é você não saber, é você chegar diante de Deus e perguntar para Ele qual é a causa, aleluia, dessa situação que está sobre a tua vida, dessa situação que está na tua casa, dessa situação que está na tua família. Não é simplesmente você olhar e dizer, isso eu não tenho nada a ver, eu não posso fazer nada, aleluia, não, é você orar e buscar um direcionamento de Deus. Deus, qual é a causa desse problema? Qual é a causa, Senhor, desta fome? Qual é a causa desta enfermidade? Qual é a causa, Senhor Deus de poder, aleluia, por essa situação que tem se agravado na minha vida? Porque, Senhor, esse cenário de miséria, porque esse cenário de fracasso, o que está acontecendo, Senhor, aleluia, na minha vida? Me dá um direcionamento, Pai, aleluia, para que eu possa, aleluia, entender e me levantar dessa situação, resolver. Davi orou e Deus respondeu. Deus respondeu, passados-se 3 anos, Deus vai responder, Davi, essa causa é por conta de Saul. Isso que você está vivendo, que você está passando, é por conta de Saul, que não cumpriu o seu tratado, que violou um contrato de paz, que foi perverso, aleluia, que foi oportunista no momento de fragilidade dos Gebionitas. Davi, esta causa que você está enfrentando agora sobre o povo de Israel, é essa situação. Só que para que haja a restauração sobre Israel, é necessário que seja retratada essa situação, é necessário que seja reconsiderado essa situação, é necessário de que haja, aleluia, ali uma conversa, de que seja sanado esse negócio. É responsabilidade sua, Davi, procurar o rei, aleluia, se assentar com ele e perguntar para ele o que deve ser feito diante disso, aleluia. E não levar de qualquer forma, não levar de qualquer maneira. Você já parou para pensar que às vezes tem situações que estão sobre a tua vida, sobre a minha vida, aleluia, porque eu me incluo dentro da mensagem, porque a palavra primeiro fala comigo, oh glórias a Deus. Você já parou para pensar que a maioria das situações, que às vezes se tornam repetitivas, que nós não conseguimos sair dela, aleluia, não é às vezes, aleluia, simplesmente por conta de alguém que provocou, mas a maioria das vezes é uma falta de perdão. A maioria das vezes é você que prometeu algo para Deus e não cumpriu.
Quantos de nós fazemos promessa para o Senhor quando estamos lá dentro do templo ou até mesmo dentro da nossa casa, quando estamos passando uma adversidade, nós falamos para o Senhor: Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou estar na tua casa. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor curar, se o Senhor salvar, se o Senhor restaurar, se o Senhor abrir a porta, eu vou fazer dessa forma, Pai. Eu vou estar na tua casa. Quando nós cantamos um louvor, irmã, que fala da grandeza de Deus, quando nós cantamos um louvor dizendo para o Senhor, aleluia, eu sempre digo, cuidado com aquilo que você canta, porque às vezes a pessoa está louvando ao Senhor e aquele louvor está dizendo: Pai, eu vou me render aos teus pés, Pai, eu estou aqui para te servir, Pai, a minha vida é te adorar. Só que você anda numa vida bagunçada, você anda numa vida totalmente distorcida do evangelho, você anda de qualquer forma, só que você não tira o louvor dos teus lábios, você está declarando para os céus que você vai fazer, que você vai mudar, que você vai adorar, mas na prática você não está aplicando. O que é isso? É violar um contrato, é você prometer algo para Deus e não cumprir, é você dizer para Deus: Pai, eu estou aqui para te adorar, eu nunca mais vou naquele lugar, e de repente você está lá naquele meio, de repente você está usando a tua boca, aleluia, falando palavras de baixo escalão. Às vezes você está lá, aleluia, servindo, emprestando a boca para o adversário, enquanto você disse para Deus que você só iria adorá-lo. Isso é violar contrato, aleluia. Oh, glórias a Deus. Irmã, mas eu canto assim na inocência. Não importa, irmão, entenda uma coisa: não brinque com as coisas celestiais. Eu sempre digo aqui, não brinque de ser crente. Não brinque com essa situação de achar: hoje eu estou na igreja, hoje eu sou profeta, hoje eu sou levita, hoje eu sou adorador, e amanhã você está lá na rua, está lá no meio dos escarnecedores, está falando palavrão, está bebendo cachaça, está se prostituindo, está pior do que a pessoa que está no mundo. Não brinque com as coisas de Deus, aí a tua vida não segue, a tua vida não flui, aí vem fome, vem dificuldade, vem enfermidade, vem dias difíceis, e você fica se perguntando: meu Deus, por que isso, por que aquilo, a minha vida é só isso. Fica aí se vitimando e dizendo: nada na minha vida acontece, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim, enquanto o Senhor está dizendo: foi você quem violou o contrato, foi você, aleluia, que falou e não cumpriu, foi você, aleluia, que disse que iria me servir e não me serve, foi você quem disse que iria me adorar e não está me adorando. Arabacanto, urabacai, orabachei. Aleluia! Quantos de nós quebramos um contrato de paz com o nosso Deus? Quantos de nós, pela manhã, professamos santo, santo, darabacei, olamai, eu decanto, mas quando chega ao final da tarde, estamos amaldiçoando, estamos falando tudo aquilo que não deveria ter sido falado nos nossos lábios, aleluia, oh glórias a Deus. E quantos às vezes acordam pela manhã maldizendo: eu tenho que levantar, eu tenho que fazer isso, que inferno, a minha vida é um inferno. Quantas pessoas acordam dessa forma, aleluia. O Senhor está dizendo, aleluia, não pode uma fonte jorrar duas águas. Não pode. Não pode uma fonte jorrar água doce, uma água salgada. Não tem como. Não tem como eu dizer: eu sou de Cristo pela manhã, mas pela tarde o meu corpo, a minha mente está sendo dominada pelo maligno. Aleluia. Não tem como. Aleluia. Era assim que Saul vivia. Saul vivia dessa forma. Quando o cerco pegava, aleluia, ele era o bom. Mas quando o espírito, aleluia, da parte do Senhor, um espírito perturbador vinha perturbá-lo, ele mandava chamar Davi. Mandava chamar Davi para tocar harpa. Davi vinha, tocava harpa, o espírito se acalmava. Você está entendendo? Por quê? Porque brincava com as coisas celestiais. Porque dizia que ia fazer e não fazia. Se comprometia com o reino, achando que o reino tinha o dever de cumprir. Deus cumpriu a parte dele. Manteve paz da parte dos Gebionitas. Aleluia! Mas quando chegou a parte de Davi, quando chegou a parte de Saul, ele não cumpre.
Você está entendendo? Às vezes, Deus cumpre a parte dele comigo. Deus abre a porta, Deus me cura, Deus restaura o casamento, Deus liberta o filho, Deus tira o filho de um leito de hospital, livra da morte. Aí você fala, meu Deus, eu vou te adorar. Você vai adorar mesmo? Você foi no culto? Você se rasgou na presença do Senhor? Às vezes a única coisa que você soube falar foi o que Deus sabe. Deus sabe do meu coração enquanto eu estou grata. Eu não preciso ir na casa do Senhor para agradecer. Eu não preciso. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com aquilo que nós falamos. Cuidado com aquilo que nós anunciamos para o Senhor. E quando chega a hora de cumprir, nós não fazemos a nossa parte. Por conta disso, quem teve que arcar com as consequências foi Davi. Davi teve que lidar com as consequências de algo que ele não tinha feito, de algo que ele não tinha negociado, de algo que ele não tinha quebrado. Davi teve que ir lá cingir os seus lombos, chamar para perto de si o rei Gebionita e perguntar para ele: o que você quer que eu faça? Para que a gente possa resolver essa situação. Darai, eu sei, comanturamanaya. O Senhor está dizendo, está na hora de você chamar aquela pessoa que não conversa com você já faz anos e você nem sabe o porquê. Aleluia, o Senhor está dizendo, está na hora de você ir lá e ter uma conversa sincera, madura, equilibrada. Aleluia, com aquela pessoa. Não é simplesmente falar, não quer falar comigo, o problema é dela. Às vezes nós temos que procurar saber o que foi que aconteceu. Vai consultar a Deus, Pai, por que aquela pessoa não conversa comigo? Por que aquela pessoa me maltrata? Por que aquela pessoa, Pai, aleluia, glórias a Deus, não me respeita? O que eu fiz para ela? Pergunta para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, aleluia, vai te revelar qual é o motivo. Se foi por causa de algum Saul, se foi por causa de alguém sanguinário, aleluia, que deturbou a tua imagem, que difamou a tua imagem. Muitas das vezes, irmãos, nós somos odiados pela boca de alguém, aleluia, que não aprova a maneira de eu viver, que não aprova a minha vida, ou simplesmente por implicância. Tem pessoas que faz questão de envenenar o ouvido de outras, só porque não gosta de mim, e aquela pessoa tem uma amizade, tem uma afeição por mim, eu tenho por ela. Aí a pessoa entra no meio, o espírito de Saul entra no meio, inflamando o coração. Aquela pessoa, às vezes, aleluia, por ingenuidade, por fragilidade, acaba sendo convencida pela lábia daquele Saul, você está entendendo? E aí para de falar, para de ajudar, para de interceder pela tua vida, e você não entende. Você não entende porque aquela pessoa virou a cara. Você não entende porque aquela pessoa deixou de conversar. Aí você fica, eu não tô nem aí, eu não fiz nada, não sou obrigada a nada. Só que o Senhor nesta manhã está dizendo, faça alguma coisa. Faça alguma coisa diante dessa situação. Procure ter uma conversa saudável. Eles eram reis. O rei Gebionitas e o rei Saul. Procura conversar com inteligência, com sabedoria, com amor. Conversa com essa pessoa. Escuta, minha amada. Há muito tempo que nós não conversamos. Eu gostaria de saber se porventura eu fiz algo, porque se fiz algo, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe em nome de Jesus. Nós tínhamos uma amizade tão bonita. Nós tínhamos um elo tão bonito. Eu não estou dizendo de amizades que o próprio Deus tirou. Porque tem duas situações. Tem amizades que o próprio Senhor afasta porque o Senhor conhece. Por isso que é importante, antes de você ir, você primeiro consultar ao Senhor. Antes de Davi ir, ele foi consultar ao Senhor. Meu Deus, qual é a causa? O porquê disso? Por que está acontecendo isso aí? O Senhor vai dizer, por causa de Saul e da casa sanguinária. Essa situação é por conta dele. Então você precisa resolver. É diferente. Agora tem amizades que o Senhor separa, que o Senhor diz, essa pessoa não dá para você porque ela não cabe dentro do propósito que eu tenho para a tua vida. Essa pessoa não tem visão espiritual como eu tenho na tua vida. Essa pessoa, de vez de te ajudar, ela vai te embaraçar. Então deixa eu tirar ela, colocar ela no cantinho dela, e você segue seu caminho, e ela segue o caminho dela. Ambos se respeitam, não precisa de mágoa, não precisa ninguém falar mal de ninguém, não precisa ninguém criticar ninguém. Respeitem-se, só que se afastem. Tá entendendo? E cada um segue o seu caminho e viva em paz. Tem pessoas que o Senhor nos tira da nossa vida
Por conta do chamado, por conta do propósito, ou por aquilo que o Senhor já sabe e nós não sabemos. Mas se o Senhor permitiu que eu não soubesse, não é para mim saber pela boca de ninguém se não for pela dele, não é verdade? Então deixa como tá, amém. Gosto da tua pessoa, te respeito, mas é só até aqui. Isso aí é Deus que separa. Agora, tem pessoas com o espírito de Saul que entra no meio, que inflama o coração de outras, impedindo esta pessoa de se aproximar, de se achegar perto daquela pessoa, porque ela tem ciúme, ela tem inveja, porque ela não gosta com você, com amizade com aquela pessoa. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que às vezes você tem uma amizade legal com o seu patrão, com a sua patroa, que você tem uma amizade legal com o seu encarregado, com a sua encarregada, e ali fica o Saul observando, dizendo, não estou gostando dessa amizade não, porque não conseguem ter essa mesma facilidade de ter amizade, aí vão lá e começam a falar, começam a tramar, começam a manipular a situação ao ponto de fazer com que aquela pessoa te comece a ver com outros olhos. De uma coisa que você não fez. De uma coisa que você nem tem ideia do que está acontecendo. Só que Davi vai lá e vai conversar. Fala, não, se o Senhor falou, eu vou lá conversar. Por quê? O povo está sofrendo. A minha casa está sofrendo. Eu não posso permitir que a minha casa continue sofrendo, o meu ministério continue sofrendo, a igreja continue sofrendo, porque eu me recuso em pedir perdão, porque eu me recuso em haver uma reparação, porque eu me recuso em estender a mão. Você está entendendo? Entenda uma coisa, irmãos, o Senhor não vai abrir os céus, o Senhor não vai manifestar milagre. Se eu carregar mágoa no meu coração por alguém, se eu carregar no meu coração falta de perdão por alguém, se eu, aleluia, olhar para uma pessoa e desprezá-la no meu olhar, porque não gosto, porque não reprovo, o Senhor não vai abrir os céus. E não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, não adianta eu ofertar um grande dízimo, não adianta eu dar uma grande oferta no altar, porque a palavra do Senhor lá em Mateus 6 vai nos dizer bem claro. Antes de ofertar, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Antes de qualquer coisa, antes de você chegar lá e falar, ó Senhor, vim aqui ofertar o meu louvor, Pai, vim aqui apresentar a minha oração, vai consertar primeiro com teu irmão, porque se você não fizer isso, a tua oração não sobe, não tem valor, tua pregação não sobe, não tem valor, teu jejum não funcionou, aleluia, teu testemunho de cristão vai sendo a cada dia caído por terra. Primeiro vai lá, vai consertar com teu irmão, vai pedir perdão. Ah, mas irmã Camila, não fui eu que falei, não fui eu que disse, não importa. Vai lá, vai reconciliar. Vai ter uma conversa sincera, aleluia, vai ter uma conversa sensata, com inteligência, aleluia. Irmãos, evangelho não é aquele que é superior, não. Superior para Deus é aquele que lava os pés, viu? Superior para Deus é aquele que desce, aquele que se humilha debaixo da sua potente mão. Superior para Deus é aquele, aleluia, que mesmo que não tenha nada a ver com perrengue, que mesmo que não tenha nada a ver com a encrenca, ele vai lá, vai perguntar para Deus, Deus vai direcionar e ele vai lá e vai dizer, olha, o que eu posso fazer para a gente amenizar essa situação? O que eu posso fazer para a gente ter um convívio legal? Porque não dá para ficar dessa forma. Não dá para viver desse jeito. A gente não precisa sentar na mesma mesa, não precisa comer todo dia junto. A gente não precisa ficar mandando zap toda hora, mandando coraçãozinho. Não, não é nada disso. A gente precisa manter a paz e o respeito. Aleluia, uma com a outra, independente do que aconteceu, era o que Davi estava fazendo. A gente precisa manter a paz e o respeito, por mais que Davi violou o contrato, por mais que Davi foi sanguinário, foi traíra, foi mentiroso, enganador, não quero saber dele. Aleluia, o que eu quero saber é o que nós podemos fazer daqui para frente, para poder manter a paz, para podermos herdar a herança do Senhor. Davi sabia que para o povo de Israel ser abençoado, e para que o seu reinado fosse abençoado, ele precisava corrigir primeiro coisas que nem foi ele quem fez. Ele precisava colocar coisas no lugar que não foi ele quem fez, que não foi ele quem provocou, que não foi ele, aleluia, que falou e não cumpriu.
Ele sabia que ele precisava primeiro, aleluia, consertar, porque senão ele não receberia a herança do Senhor sobre a sua vida, e nem o povo receberia a herança do Senhor. E ele vai chegar no gibeonita: o que eu posso fazer para que possamos receber a herança do Senhor? Davi estava dizendo: tanto eu quanto você. O que nós podemos fazer? Nós não podemos continuar dessa forma. Não fui eu, rei Saul já está morto, mas a responsabilidade é minha. Irmã, essa pessoa nem está mais na igreja, não importa, resolva. Aleluia, essa pessoa nem está mais na cidade, não importa, resolva. Se você está na responsabilidade, se é você que está na frente, é teu dever, aleluia, oh, glórias a Deus, sanar essa situação, para que essa situação que tem prejudicado a tua casa, a tua família, a tua saúde, a tua família, aleluia, não continue, não se prolongue por mais 3 anos, 5 anos, 10 anos. Resolva, o Senhor está dizendo. Resolva, cinja os lombos, cinja o rosto e vai lá conversar, vai lá retratar, vai lá resolver, vai lá pedir perdão, aleluia, oh glórias a Deus, vai lá reconhecer, oh glórias a Deus, que não fui eu, mas eu estou aqui para resolver da melhor forma possível, aleluia, oh glórias a Deus, não é ficar implorando, mas é resolver como pessoas maduras. Oh, glórias a Deus. Davi então vai lá e chama. Oh, glórias a Deus. Sabe o que o Espírito Santo me traz à memória? É que tudo, irmãos, tem consequência na nossa vida. E às vezes até pessoas inocentes vão pagar por às vezes algo que eu quero fazer. É por isso que a nossa vida, como servos do Senhor, servas do Senhor, que professamos em ser, aleluia, tudo aquilo que nós façamos, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes pode respingar em cima de pessoas inocentes. O Senhor me traz à memória, quando Davi não foi para a guerra, e ficou lá andando pelo jardim do seu palácio, admirando a jardinagem, admirando a grandeza que o Senhor tinha feito. E por 1 minuto ele vai olhar para a sua janela, ele vai ver Betseba se banhando, se lavando. Seus olhos vão se encher de cobiça por aquela mulher. Vão se encher de desejo, seu coração, ao ponto dele querer aquela mulher para ele. E a palavra do Senhor diz que ele chama Betseba, coabita com ela. Só que ela é casada. Urias, um homem valoroso, glórias a Deus, que está na guerra enquanto isso. E a palavra do Senhor que vai passar algum tempo, creio eu, que ali Davi ainda continua fletando com aquela mulher, coabitando com aquela mulher, vai passar-se alguns dias, ela vai chegar para o rei e vai dizer que está grávida. Porque infelizmente, irmãos, fazer a coisa escondida é a pior coisa que tem. Porque não fica, verdade? Principalmente para o cristão, é mais rápido ainda. Ele acha que ele vai ficar mentindo muito tempo e ninguém vai descobrir. Ele acha que ele vai ficar pecando muito tempo e ninguém vai descobrir. Ele acha que ele vai continuar adulterando e ninguém vai... É a pior viagem que tem um cristão achar que vai continuar fazendo algo errado e ninguém vai ver. Vai chegar uma hora que não precisa ninguém ver, o próprio Espírito Santo vai revelar. Aí é gerado-se no ventre de Betseba uma criança, por conta daquele pecado. Davi então vai fazer o quê? Vai mandar chamar Urias, que era um homem fiel, valoroso, que ficava todos os dias na porta. Ali, ele não entrava para dentro de casa, irmãos. Olha para você ver. Quando, Davi era rei. Observe isso. O Senhor não está um pouco preocupado com a sua... porque eu tenho isso, porque eu sou aquilo, porque eu falo isso, eu falo não sei quantos idiomas, eu tenho não sei quantos diplomas, porque o Senhor não está um pouco preocupado com isso. Nem um pouco preocupado com isso, tá? Então não baseie a sua espiritualidade ou a sua fé firmada em Deus por conhecimento humano. É bom ter conhecimento, é bom ter diploma, é muito bom.
Só que não ache que o Senhor vai te isentar por conta disso, porque não vai. A espada vai cortar do mesmo jeito se tiver errado. E com mais severidade, porque tem mais entendimento e mais conhecimento. E a palavra do Senhor vai dizer que ele manda Urias voltar para casa. Urias volta para casa. Olha para você ver como que o nosso Deus é. Só que Urias não entra para dentro da casa dele. Betseba está grávida. A intenção de Davi era o quê? Ele entra, coabita com a esposa dele e depois o filho é dele. Não, ele ficava na porta. Todos os dias, na porta. Não vou entrar. Olha para você ver como o nosso Deus é. Para mostrar que amanhã depois Davi fala, não, o filho não é meu, não tem como. O homem nem entrou para dentro de casa. Nem entrou para dentro de casa. Ficou lá na porta todos os dias. Davi, então, sem... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer nessa situação? Já em pecado... Certo? O que eu vou fazer nessa situação? Vou escrever uma carta para o general que está na frente da guerra, para colocar Urias na frente de comando para que seja morto no primeiro impacto. Ele sela aquela carta, quem que ele vai mandar levar, irmãos? Quem que ele vai mandar levar essa carta? O próprio Urias. Eu fico às vezes, irmãs, pensando comigo, como pode, às vezes por conta de um desejo, por conta de uma vontade minha, por conta de algo que eu quero fazer, como eu posso complicar a vida de outra pessoa, passar por cima de outra pessoa, sem analisar que essa pessoa tem sentimento, que essa pessoa tem vontades, que essa pessoa tem uma vida. Urias tinha uma vida, ele era um homem valoroso. Por conta do desejo desenfreado de Davi, por conta da sua cobiça, ele vai colocar nas mãos daquele homem a sua sentença de morte. E o que eu acho mais lindo é que Urias pega aquela carta, em nenhum momento ele vai pegar aquela carta e ele vai dizer, olha, eu vou ver o que tem nessa carta, o que será que tem nessa carta, deixa eu ler o que tá falando aqui. Não, Urias pega aquela carta e ele vai levar, vai proteger aquela carta como se fosse a sua própria vida, se esquecendo que naquela carta o que está escrito é para que ele seja morto. Ele está levando a sua própria sentença de morte, sem saber, por causa do desejo de um homem, por causa da ganância de um homem, por causa da cobiça de um homem. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Muitas das vezes nós manipulamos pessoas, aleluia, que às vezes estão ingênuas, querendo servir com amor, servir com zelo, com dedicação, e nós colocamos na mão dela uma sentença de morte, trazendo um esfriamento, matando com palavras, colocando ela na frente, porque ela não tem maturidade para estar na frente da batalha, ela não tem estratégia. Nós jogamos ela na frente dos leões e dizemos, se vira, o Senhor está dizendo nesta manhã, cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode estar sentenciando a vida de um inocente. Cuidado com aquilo que você deseja. Às vezes nós desejamos algo, irmãos, aleluia, que não nos preocupamos, aleluia, com aqueles que virão após nós, ou com aqueles que estão dentro do nosso cenário. Já é bem claro e bem dito, o adultério é morte, não tem jeito, irmão. Pode ser morte física ou morte espiritual. Quem acaba adulterando morre espiritualmente, e muitas das vezes pessoas inocentes são mortas por conta de um desejo que eu não consigo controlar. Ou às vezes simplesmente por vaidade. Quantas pessoas passam por cima de outras em cima do trabalho? Quantas pessoas passam por cima de outros só para obter um cargo dentro da igreja, sem se preocupar se aquela alma, aleluia, estava servindo com tanto zelo, com tanto amor. Urias estava ali servindo o exército de Davi, estava militando, estava guerreando, dando o seu melhor, oferecendo o seu melhor, aleluia, pelo nome do Senhor, aleluia, e ele teve, aleluia, que pagar com a sua própria vida, aleluia, por causa do rei, que se achava intocável, que se achava o melhor, que se achava o grande, aleluia, ao ponto de entrar dentro da casa de Urias, tirar a esposa dele, coabitar com ele, e depois mandá-lo matar, aleluia.
Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Quantas pessoas estão morrendo, irmãos, dentro da igreja? Quantas pessoas estão morrendo dentro da minha casa por conta do meu desejo, por conta da minha arrogância, por conta da minha altivez, porque eu sou, é o que mando, é o que faço, aleluia, e aí eu ponho uma responsabilidade na mão dela, na mão dele, porque eu sei que ele não vai, aleluia, abrir, eu sei que ele não vai ser curioso, ele vai ser fiel a isso, aleluia, só que vou colocar ele na frente de uma batalha que ele não tem experiência para ganhar. Eu vou pôr ela na frente de uma situação que eu sei que ela vai ser envergonhado, que ele vai ser envergonhado, que vai acabar sendo morto. Quantas pessoas levantando, pessoas que ainda são imaturas para pregar, que não têm maturidade para pregar, e por às vezes não saber falar, acabam constrangendo aquela vida, aquela alma. Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho pessoa na minha família muito próxima de mim, que um dia, quando era até hoje, ficou marcado na vida dessa pessoa. Que um dia, quando ela foi cantar um louvor na igreja, não sabia cantar direito, deram oportunidade, e de vez a igreja receber aquele louvor, não. A igreja simplesmente riu daquela pessoa, zombou daquela pessoa. Você está entendendo? Aleluia, ao ponto dessa pessoa até hoje tem 40 anos de idade, mas essa pessoa até hoje fala que quando era criança, que teve oportunidade para cantar, estava cantando com tanta alegria na sua alma, no seu entendimento, mas na visão de muitos a voz era ruim, a voz era péssima, não sabia louvar, estava tudo errado e deram risada. Tem pessoas que são frágeis demais, irmãos. Tem pessoas que não suportam, às vezes, o que eu suporto. Eu não ligo se estão rindo de mim, eu não ligo se estão me criticando, eu não me importo, porque pela misericórdia, o Senhor já me fortaleceu a minha estrutura, mas tem pessoas que ainda estão caminhando, estão começando, e de vez você olhar para aquela pessoa e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está dando para ela se levantar. De vez você olhar para ela e dizer, meu Deus, capacita aquela pessoa. Você cruza os braços e diz, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai sair dali. Se vai louvar bonito mesmo ou não. Ih, que voz ruim, misericórdia. Que é isso? Aleluia, só porque você canta como um sabiá, só porque você prega com tamanha eloquência, só porque você rege muito bem, só porque você sabe organizar muito bem, só porque você sabe administrar muito bem, o Senhor está dizendo para com isso, aleluia. Às vezes o coração daquela pessoa é tão sincera, que ela não está se importando com a voz que está saindo, mas com a adoração da sua alma, e nós como crentes, vamos lá e matamos com risada, vamos lá, matamos com zombaria, vamos lá e ficamos zombando, criticando aquela pessoa, aleluia, oh glórias a Deus, muitas das vezes dentro da nossa casa, os nossos filhos, aleluia, por não saber fazer alguma coisa, de vez nós sentarmos e orientá-los como fazer, nós chamamos de burro, dizemos que não sabe de nada, dizemos que nunca vai aprender nada, aleluia, matando, sentenciando a vida deles, aleluia. Nesta manhã o Senhor está dizendo, cuidado com aquilo, aleluia, que você está fazendo. Não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, não é porque você sabe administrar essa área bem. Se você sabe, é porque o Espírito Santo te capacitou. Ajude alguém a ser capacitado também. Não despreze o teu irmão, não mate ele, não coloque nas mãos dele uma responsabilidade que você sabe que ele ainda não tem capacidade para realizar. Irmãos, colocar alguém na frente de batalha sem ter estratégia é a mesma coisa de você jogar na covas dos leões sem ser Daniel. Você está entendendo? Você pegar alguém que não tem habilidade de algo para colocar num cenário, é a mesma coisa de pegar a Camila aqui e colocar ela
Deixa eu ver o que eu não, na minha visão, o que para mim é complicado fazer. Pega a Camila aqui e coloca ela para dirigir uma igreja. Vai todo mundo desviar. Vai todo mundo sair. Você sabe por quê? Porque eu não fui chamado para esse propósito. Eu não fui chamada para esse ministério. Eu não fui chamada para isso. Colocar uma responsabilidade. Não, só porque vamos colocar ela. Vamos colocar ela. Já que ela está se achando, já que ela acha que pode fazer, vamos colocar ela para dirigir esse departamento. Vai me colocar para dirigir um departamento, me colocar para dirigir um departamento da mocidade. É eu matar todos aqueles jovens ali com palavras. É colocar na minha mão uma sentença de morte para alguém. Porque eu não tenho maturidade e altamente eu acabar morrendo. Porque eu vou me ver frustrada porque eu fui incapaz de fazer aquilo. Você tá entendendo? Eu vou me ver decepcionada comigo mesmo, porque eu vou falar, eu não sirvo para nada, nem para dirigir uma juventude, porque me confiaram algo que eu não tinha habilidade, algo que eu não fui chamada para ser. Urias fazia parte do exército, mas não da frente. Você tá entendendo? Urias fazia parte do exército, mas não para estar na frente da batalha. Era para ele estar guerreando lá no meio, como ele sempre fazia, mas não na frente. Na frente é quem segura o impacto, irmão. Na frente é quem vem com tudo e você tem que proteger de uma forma para que não chegue lá no último. Você está entendendo? Tá na frente da batalha é só quem capacitou, quem Deus determinou, quem Deus chamou. Eu sei a frente da batalha que eu posso administrar com a ajuda de Deus. Mas tem frente de batalha que eu não posso entrar. Porque se eu entrar eu caio, eu morro, eu não tenho habilidade. Eu não tenho estrutura. Você está entendendo? E aí tem pessoas que vão lá e colocam na mão de pessoas algo que elas não têm estrutura. O que vai acontecer? Vai morrer. Essa pessoa vai se ver morta. Às vezes nós confiamos o ministério na mão de alguém que não tem maturidade, não tem estrutura ainda. Não é que ela não vai ser uma pregadora, ela pode ser, mas tem um tempo de preparação, irmãos. Ninguém nasce para pregar do dia para a noite. Aleluia, a não ser que o Espírito Santo assim entre e traga a revelação da palavra, a não ser que Deus tenha algo de urgência naquela vida. Mas tem toda uma preparação. Tem todo um preparo. Você tem que passar pelo deserto, você tem que passar pela aprovação, você tem que passar pela fornalha. Quem tem ministério aqui, quem tem chamada, sabe o que eu estou falando. Se eu fosse me colocar na frente de batalhas que hoje eu tenho, quando eu tinha 19 anos de idade, talvez hoje eu estaria morta. Porque eu não tinha maturidade, não tinha estrutura, não tinha experiência. Hoje, com 40 anos de idade, eu tenho já um pouco de maturidade, já tenho um pouco de estrutura e ainda estou buscando mais em Deus. Urias não tinha essa habilidade, Davi não poderia colocar dessa forma, mas por conta do seu desejo e de um pecado que seria revelado, ele foi lá e fez dessa forma. Cuidado com seus desejos. Eu sempre digo, irmão, tem coisa que às vezes não é para mim. Às vezes tem sonhos que às vezes eu almejo tanto. Mas eu vou orar para o Senhor, eu falo, Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade. Isso é para mim, Jesus? E muitas das vezes o Espírito Santo diz não. E eu pergunto por que ele? Por conta da sua filha. Você está entendendo? Por conta da sua filha. E aí eu falo, mas Senhor, isso é injusto. Não, não é injusto. Isso não é injusto. Tem sonhos que não é para mim viver, porque se eu viver, talvez eu vou sentenciar a vida da minha filha lá na frente. Aí às vezes a gente quer investir em sonhos, em projetos, e a gente se esquece da nossa casa, se esquece da nossa família, que é o primeiro ministério. Eu não estou dizendo que é errado você estudar, se profissionalizar, só que muitas das vezes, nós às vezes esquecemos que nós temos uma família que precisa ser cuidada, de uma casa que precisa ser organizada. Aleluia, aleluia, que precisa ser alicerçada de perto e não de longe. Eu vejo mulheres hoje sendo tão modernas ao ponto, eu não estou dizendo que eu sou contra a modernidade, desde que vá dentro do princípio bíblico. Agora, quando isso me tira do propósito do Senhor, fazendo eu esquecer da minha chamada, que é a minha família, que é a minha filha, que é a minha casa, que é servir o meu ministério, servir ao meu Deus com excelência, então eu vejo que isso não cabe a mim.
O Senhor me deu oportunidades, eu sempre digo isso, o Senhor me deu oportunidades. De eu ir trabalhar em Ribeirão, abriu portas para mim lá. Só que para isso, eu teria que vir só o final de semana. Eu tenho uma filha pequena. Eu não posso sentenciar a vida dela dessa forma. Porque enquanto eu estou perto dela, eu sei o que eu estou nutrindo na alma dela, eu sei o que eu estou nutrindo na mente dela. Aí eu não posso ser egoísta de falar, ó mãe, você toma conta da minha filha, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas contas para pagar, eu vou, olha, toma conta dela. Aí quando a minha filha tiver 15, 16, 17 anos, 18 anos de idade, ela vai se ver diferente comigo, ela não vai me tratar com respeito, isso são consequências, irmãos. Porque eu abri mão quando ela era pequena. Isso são consequências. Às vezes nós vamos mães por aí que falam, minha filha não me respeita, não faz. Eu sempre dei de tudo. Entenda uma coisa. Bens materiais não substituem presença. Bens materiais não substituem presença. A prova disso é o nosso próprio Deus. O nosso Deus, ele não nos dá tudo porque ele sabe que se ele nos dá tudo, nós vamos querer substituir os bens materiais nos isentando da presença dele. Então ele fala, não, eu prefiro que você tenha a minha presença do que bens materiais. É melhor você ter a minha presença na tua vida do que bens materiais. É por isso que o Senhor às vezes vai nos dando no conta-gota. Vai nos dando no conta-gota. Eu não posso sentenciar a vida da minha filha futuramente, isentar de uma mãe, de um companheirismo, de uma responsabilidade que é minha, transferir para a vida da minha mãe algo que é meu. Porque eu preciso me profissionalizar, eu preciso ganhar mais. É melhor eu continuar ganhando pouco, cuidando da minha filha, alicerçando ela, vendo ela totalmente fortalecida, enriquecida pelos princípios bíblicos, pela uma educação familiar, sendo protegida, cuidada por mim. É melhor eu continuar ganhando pouco, mas dentro da minha casa, mantendo a minha casa organizada, higienizada, limpa, mantendo a alimentação da minha filha, indo nas suas reuniões escolares, sendo participante da vida da minha filha, do que amanhã eu não ter isso. Davi se isentou disso, irmãos. Ele se isentou disso, viveu muito tempo em guerra, muito tempo em batalha, que se isentou disso. E nós vemos o que aconteceu na sua casa. Nós vemos o que aconteceu na sua família. A destruição que teve, os seus filhos que se levantavam contra ele, Absalão que queria seu trono, Amon que se deitou com Tamar, você está entendendo? Você viu a destruição que teve quando nós substituímos, terceirizamos. Não, eu sou pai, eu não preciso estar presente. Não, eu sou mãe, eu não preciso estar presente. Quem falou? Eu compro um brinquedo, eu compro um sapato, eu mando dinheiro e tá bom. Não se isente da sua responsabilidade, porque lá na frente você vai chorar, você vai lamentar muito, você vai querer consertar coisas que às vezes não dá. Aqui o Senhor estava dando oportunidade para Davi consertar com os gibeonitas, mas para consertar com os gibeonitas teve um preço. Qual foi o preço? O texto que nós lemos vai dizer que os gibeonitas vai dizer, olha Davi, não é por prata e não é por ouro. Não quero dinheiro, não quero nada disso. Mas o que eu posso fazer por vocês, Davi vai dizer, nós precisamos resolver isso. E ele vai dizer assim, ó, tem alguns descendentes de Saul, para que a nossa honra seja limpa diante de todo o povo, e como naquela época tinha que ser feito, o que eles vão fazer? Vão pegar 7 descendentes da casa de Saul. Só que Davi vai dizer, olha, eu não vou poder te entregar. Esse, eu dei uma palavra para o pai dele antes de morrer, que eu não o entregaria, que eu cuidaria dele. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonathan. Esse eu não vou entregar porque eu tenho um contrato com o pai dele de que eu cuidaria da sua casa. Então esse eu não vou entregar nas suas mãos. Agora, tem os filhos de Rispa, Armon e Mefibosete, que era concubina de Saul. E tem mais outros 5 que eu posso te entregar, porque o trato era 7. Eles vão ser enforcados em praça pública, diante de todo mundo, para que veja que o contrato que Saul rasgou está sendo agora restaurado. Está sendo sanado por essas vidas. Você está entendendo? Às vezes nós
prejudicamos pessoas com atitudes egoístas. Aleluia. Às vezes vai prejudicar a minha descendência. Algo que eu me isento de fazer hoje. Algo que eu não cumpro hoje. Às vezes vai respingar sobre a vida dos meus descendentes. Da vida de alguém que vai me anteceder. Então, Davi entrega esses 7. E dentre esses 7, 2 são filhos de Rispa, concubina de Saul. E a palavra do Senhor vai dizer que eles são enforcados em praça pública, para todo mundo ver que aquela vergonha que Saul trouxe para o povo dos gibeonitas estavam sendo resolvidos. E assim procede. Cuidado com aquilo que você faz. A nossa vida, irmãos, ela tem que ter um cuidado muito grande, porque a atitude que às vezes eu tomo pode prejudicar a minha casa inteira, pode sentenciar a minha família inteira e às vezes não tem volta. Cuidado, às vezes, com seus sonhos, com seus projetos. Pergunta para Deus se é o tempo, se é a hora de você viver esse projeto, se é tempo de você sair da sua casa e ir para outra cidade em busca de um sonho, deixando a sua esposa, deixando os seus filhos. Se é tempo de você viver essa promessa, deixando o seu esposo, deixando os seus filhos. Aleluia, pergunta para Deus se é tempo, aleluia, de você entrar nessa empresa para rodar turno, se isentando da sua família. Cuidado, pergunta para Deus primeiro. Não vai vendo, nós temos o hábito de ver só um montante. Nossa, eu vou ganhar bem. Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, vai acontecer aquilo. E nós vamos entrando e já vamos visando toda a grandeza do dinheiro pode comprar. Mas nós nos esquecemos das riquezas espirituais. Aleluia, dentro da nossa casa, que o inimigo vai usar de estratégia para tentar nos tirar. E muitas das vezes nós, por estarmos em um ambiente que Deus não aprovou, às vezes perdemos até a nossa salvação. Pergunta para Deus primeiro: Senhor, é tempo de eu viver esse sonho, é tempo de eu viver essa promessa, é tempo de eu viver viajando para tudo que é lado, é tempo, Senhor, aleluia, de eu fazer, Senhor, meu Pai, um monte de coisa e se esquecer da minha casa? É tempo? Não. Não é. E às vezes nós estamos perdendo uma grande batalha, porque estamos sendo egoístas. É porque eu tenho que aproveitar a oportunidade agora, se eu não fizer agora, não vou fazer nunca mais. E você está sacrificando o seu casamento, está sacrificando a tua fé, está sacrificando a tua salvação, você está colocando em risco a sua casa. Mas irmã, se eu não fizer agora, quando que eu vou fazer? Há tempo determinado para todo propósito. Se você tem filhos pequenos ainda que dependem de você, se você ainda não tem outras fontes, não coloque a sua casa em risco. Só porque você quer viver um sonho. Porque às vezes você vai ouvir, eu já contei esse testemunho aqui, já vi várias pessoas que se empenharam, fizeram faculdade, fizeram isso, fizeram aquilo, chegaram até a fazer estágio. Mas hoje trabalha numa função totalmente diferente. Dentro de casa, por conta da família. Porque viu que se permanecesse naquela função que ela almejava tanto, ela perderia a sua casa. E hoje ela trabalha. E Deus abençoou de uma forma grande. Ela trabalha como autônoma, hoje ganha muito bem, tem o seu estabelecimento. Você está entendendo? Porque entendeu? E é profissional, tem diploma, estudada. Só que abriu mão disso para trabalhar numa área totalmente fora daquilo que ela tinha visto. Só para manter a sua casa de pé, manter os seus filhos de pé. E Deus tem abençoado de uma forma grandiosa a vida desta pessoa. Porque ela viu que o seu ministério é a sua casa. Ela viu que não adianta ela ganhar muito dinheiro se ela perde a sua família. E quantos hoje estão sacrificando? Não, porque eu tenho que ter o carro do ano, então eu tenho que passar por cima de tudo. Eu não brinco, eu não passeio, eu não saio com a minha família, eu não curto a minha família. Eu só trabalho.
Nós precisamos trabalhar sim, irmãos. É claro, porque se você não trabalhar, você entendeu? Quem é que vai manter sua casa? Você tem que manter. Só que não faça disso uma sentença para sua casa. Tem pessoas que trabalham fora e quando chega em casa reclama de tudo. Reclama do filho. Às vezes o filho vem trazer uma lição, não presta atenção, não vê, reclama. Às vezes a professora fala que precisa falar. Eu não tenho tempo, eu sou ocupada. Se a professora também não faz nada, a responsabilidade de criar seu filho é você, irmãos. Não é a professora, não. Não é, não. De sentar com ele, ensinar, às vezes, uma lição que não está entendendo, de fazer uma leitura, de fazer uma oração com seu filho, com a sua filha, de nutrir a alma dele com a palavra, de ter um relacionamento saudável dentro da sua casa. Tem pessoas hoje que se sobrecarregam de uma forma que trabalha fora, nada contra. Chega em casa, toma banho, academia, depois manicure, pedicure, nada contra. Aonde que está a sua família? Aonde que está você preparar uma janta saudável para sua família? Aonde que está? Marido chega do serviço, deita no sofá, não ajuda a esposa. Não estou aqui dando lição de moral, não. Eu estou só falando aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Aonde está o zelo pela tua família? Aí depois a gente fica perguntando para Deus qual é a causa, e muitas das vezes a causa está em mim, que estou priorizando tudo, que estou acarretando-me com muitas coisas e me esquecendo do principal. Eu não estou dizendo que você não possa fazer uma academia, que você não possa fazer uma caminhada, mas procura incluir o teu filho, procura incluir a tua família também. Isso vai ficar mais prazeroso, vai ficar mais harmonioso e você vai estar atento. Sabe o que é uma atalaia, irmãos? Uma atalaia era aquele que ficava numa torre de vigília, observando qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de ameaça que viesse contra aquela cidade, qualquer povo que se aproximasse naquela cidade, o atalaia já tinha que anunciar, já tinha que dizer, olha, vem vindo alguém ali, vem vindo alguém, vamos estar preparados. Mas estava cercado por um muro. Você está entendendo? Às vezes nós deixamos a nossa família vulnerável, porque a cada dia aumenta mais e mais o índice de abusos infantis. Porque eu pego a minha filha, pego meu filho e soco na casa de um estranho. Porque eu pego uma pessoa estranha e soco dentro da minha casa para cuidar do meu filho, com a desculpa de que, olha, eu não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar em 2 serviços, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu entendo e eu bato palma para mulheres que se dedicam, que se empenham, que se trabalham demais para sustentar a sua casa. Mas, pelo amor de Deus, não ponha a tua família em risco, não deixe os seus filhos vulneráveis. Tem crianças sendo sentenciadas por causa disso. Às vezes você paga uma pessoa que você acha que é de confiança, essa pessoa não é de confiança. E entenda uma coisa, os piores abusos acontecem por pessoas que se intitulavam de confiança. Aí você pega essa criança, soca lá na casa da tia que tem um monte de filho, que tem um monte de tio e soca lá dentro. Porque hoje eu tenho que me desestressar. Hoje eu tenho que relaxar. Não, eu vou relaxar com a minha filha. Vou relaxar com ela. Onde eu for, ela tá junto, irmãos. Minha filha é assim. Quando ela não tá comigo, ela tá junto com a minha mãe. Quando eu vou pregar, dependendo do ministério, às vezes ela não quer ir, e eu respeito isso, ela quer ficar. Ou às vezes tem culto na nossa igreja que é do ministério infantil, então a minha mãe leva ela no culto do ministério infantil e eu vou ministrar. Mas a maioria das vezes eu estou junto com a minha filha. Eu não deixo ela vulnerável por aí. Ela tá vulnerável lá na escola, Camila. Tá. Aí eu peço a graça de Deus para Deus guardar. Mas aonde a minha filha procura estar, ela está. Eu não mando minha filha para dormir na casa de ninguém. Não deixo também ela ir dormir na casa de ninguém, de tio, de primo. Não, minha filha dorme dentro de casa, na sua caminha, no seu cantinho. E também não aceito ninguém dormir dentro da minha casa, criança nenhuma. Porque se acontecer alguma coisa, irmãos, a culpa é de quem? Você está entendendo? Então, cuidado. Porque às vezes nós estamos sentenciando a nossa descendência por conta de desejos nossos, ambições nossas, que não é tempo. O tempo agora é de cercar a nossa família. O tempo agora é de proteger a nossa família. Ai, mãe, então eu vou deixar de trabalhar. Não estou dizendo que você trabalhar, trabalhe.
Faça a sua caminhada, faça a sua academia, mas procure acompanhar o seu filho, sua filha, procure alicerçar a sua casa, procure ser uma mulher zelosa, seja uma mulher de Provérbios 31, uma mulher sábia que edifique a casa. Ah, eu edifico, mas o marido não ajuda, não importa, faça a sua parte. Faça a sua parte, para que amanhã depois você não venha sofrer. Olha o que essa mulher vai sofrer, Rispa vai sofrer uma dor de ver o seu filho ser enforcado por conta da negligência do pai. Vai ver os seus 2 filhos sendo enforcados em praça pública, Armon e Mefibosete. Ser enforcado em praça pública, porque o seu pai não cumpriu um tratado de paz, porque seu pai se deixou se levar, aleluia, pela sua cobiça. Saul sentenciou a vida dos seus filhos, aleluia, em ser expostos à vergonha, e ainda mais eles são enforcados. Sabe o que acontece? Eles não têm o direito de sepultamento, eles têm que se manter lá. Para os bichos comerem não pode ser sepultado, era naquela época dessa forma. Só que essa mulher, imagine essa mulher, irmãos. Imagine essa mãe vendo os seus 2 filhos, que ela criou com tanto amor, com tanto zelo, porque Saul era ausente. Com tanto zelo, com tanta dedicação. Agora vê esses filhos sendo enforcados. E as aves vindo comer a carne deles. Só que não. Essa mulher, ela vai pegar um lençol, ela vai jogar sobre os seus filhos. Ela vai ficar lá. A Bíblia fala que desde o tempo em que o Senhor, desde o tempo da colheita até o tempo que o Senhor manda a chuva, isso leva em torno de uns 2, 3 meses mais ou menos. Esta mulher permanece fiel ali, ó, naquele cemitério. Aquele cemitério, porque ela estava dentro de um cemitério. Cheirando, porque aquelas carnes estavam se decompondo. Fedendo, porque ela estava cuidando dos seus 2, os outros 5 não eram responsabilidade dela. Ela joga um lençol e ela fica lá de noite, protegendo contra as aves dos céus e contra os animais terrestres, protegendo para que as aves não venham arrancar a carne dos seus filhos e os animais de noite não venham comer a sua carne. Esta mulher vai ficar em base 3 meses, protegendo seus filhos para que não sejam comidos por animal nenhum. Ela fica todos os dias ali, ela não abandona a sua herança, mesmo morto, ela permanece firme, aleluia, até o dia em que o rei Davi, aleluia, é avisado do feito de Rispa. Então ele vai observar e vai ver esta mulher protegendo dessa forma, aleluia, dentro desse cenário, os seus 2 filhos. É digno de que seja sepultado, é digno de que esteja o direito de sepultamento. Aquela mulher não se conforma em deixar os seus filhos para ser comido por bicho, porque ela não gerou filhos para ser comido por animais, por ser comido por bichos, mesmo que aquilo que tinha acontecido com eles não era culpa dela, era culpa de Saul, aleluia, mas ela não ia se permitir que os seus filhos fossem alimentados, aleluia, pelas suas carnes de animais. Ela vai permanecer fiel. Imagine a dor desta mulher, irmãos. Eram os seus 2 filhos. Eram os seus 2 filhos que ela tinha gerado, agora estão lá, fedendo. E o desejo daquela mulher: eu preciso enterrar meus filhos, eu preciso enterrar meus filhos, eu preciso enterrar meus filhos, mas eu não posso sair de perto, aleluia, não me dão direito disso, porque a lei fala que eu não posso sepultá-los, porque eles estão sendo um exemplo de correção, daqueles que fazem um trato e não cumprem. Eu não posso sepultar meus filhos, mas eu vou ficar aqui, e eu tenho certeza que Deus vai ver o meu clamor, aleluia, vai ter misericórdia de mim, e vai me dar o direito de sepultá-los. Esta mulher fica ali, irmãos, durante base de 3 meses, chorando, protegendo. Imagine de noite, irmãos, naquele ambiente. Imagine de noite naquele ambiente, aquela mulher naquele cenário. Imagine durante o dia, daquele sol escaldante, aqueles animais, aquele cheiro, aqueles abutres comendo a carne dos outros, aquele cheiro. Imagine aquele ambiente e esta mulher firme naquele local.
Você está entendendo? Às vezes você desiste do teu filho por quê? Por coisa pouca. E ainda está vivo. Aquela mulher não desistiu dos filhos dela nem morto. Meu Deus. E às vezes você quer desistir dos teus filhos só porque tá dando problema, só porque não tá indo muito bem na escola, porque às vezes infelizmente seguiu um caminho contrário, às vezes está no alcoolismo, na prostituição, mas está vivo, aleluia, porque às vezes está na droga, mas está vivo. O Senhor está dizendo àquela mulher: os filhos estavam mortos, ela não se apartou deles durante 3 meses para mantê-lo, a carne deles intacta, para que tivesse um sepultamento digno. Os teus filhos estão vivos e você fica reclamando, fica lamuriando, fica dizendo que não tem jeito, quer abandonar, quer desistir. O Senhor está dizendo: para com isso, ele está vivo e você está abandonando. Essa mulher estava com os filhos enforcados, aleluia. Oh, glórias a Deus, prestes a ser comida de animal, mas ela perseverou, ela persistiu, até que o rei ficou sabendo do seu feito, do cenário daquela mulher, aleluia, então decidiu dar a eles, aleluia, um sepultamento, aleluia. Teu filho tá aí, ó, com vida, tá com saúde, e você tá abrindo mão, colocando para fora, dizendo: eu não quero dentro da minha casa, eu não quero ver, eu não quero falar. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Você que não conversa com teu filho, com a tua filha, você que não fala com eles, você filho que não fala com a tua mãe, com teu pai, que brigaram, aleluia, ou porque fala: ele não me ama, não me quer. O Senhor está dizendo: está vivo. Tá vivo, não tá morto. Tá vivo. E você não está perseverando. Você não está fazendo a tua... mas eu já fiz de tudo. Eu dei amor, eu dei carinho, eu trato bem. E ela não me trata bem, só me trata mal. Você já parou para ouvir essa filha? Mas toda vez que eu falo com ela só me agride com palavras, ela só me fere com palavras. Eu sei, irmão, que tem situações que é complicada. Mas o Senhor está dizendo: não desista porque está viva. Não abandone porque está viva. Está vivo. Ainda tem esperança. Ainda tem jeito. Aquela mulher não tinha jeito nenhum, porque os seus filhos estavam mortos. A única coisa que ela estava querendo para a vida deles é que tivesse um sepultamento digno, para que as suas carnes não fossem comidas pelos animais. A única coisa que aquela mãe queria era que os seus filhos tivessem um sepultamento digno. E às vezes você, como pai e mãe, tá vendo o seu filho bem e você não tem coragem de dar um abraço, você não tem coragem de dar um beijo, você não tem coragem de dizer que o ama, você não tem coragem de pedir perdão. Eu pedi perdão para um filho? Eu pedi perdão para uma filha assim, irmãos? Qual é o problema? É a dureza, né? É o orgulho. É a soberba de achar: não, eu sou pai, eu sou mãe, eu não vou pedir perdão, não. Ela que me peça perdão. Só que quem conhece é Cristo, irmãos. E louva a Deus pela sua herança tá viva, pelo seu filho tá vivo. Não se importa com isso. Se rasga e se entrega. Jesus está aqui, meu filho. Jesus está aqui, minha filha. Senhor, está vivo, ainda tem esperança. Muda a história dela. Muda a história dele. Tira desse cenário. Arranca desse lamaçal do pecado. Transforma a vida dela. Transforma a vida dele, Pai. Ó, meu filho, me perdoa. Ó, minha filha, me perdoa. Você sabe que às vezes uma palavra, um pedido de perdão, um abraço, você desarma uma pessoa. Às vezes você chegar para um filho, para uma filha, para um primo, para uma prima, para um pai, para uma mãe, para um tio, eu não sei quem é que você tem dificuldade, mas às vezes você chegar nessa pessoa, você dá um abraço, você disser para ela o quanto ama ela, você muda a história desta pessoa. Porque às vezes essa pessoa fica presa numa situação, e quando você abraça com amor, você diz: me perdoa, as correntes caem. As correntes caem.
E a misericórdia do Senhor entra e o Espírito Santo começa a trabalhar. Mas quando você fica, não falo, passa para um lado, não falo, viro a cara, ignoro. Cuidado, tá vivo. Você não está sepultando um filho vivo, não. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Ainda tem pais que dizem, para mim esse filho morreu, para mim essa filha morreu, sabendo que está vivo. Ainda tem esperança de restauração. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que liberta. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que faz o sobrenatural. Mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que perseverar. Como Rispa perseverou, até que Davi disse, está feito. Manda chamar, manda desenterrar aquelas ossadas dos outros antecestrais de Saul, que nós vamos fazer ali. Vamos enterrar junto os ossos. Aqueles que estão lá pendurados, tirem. Os filhos de Rispa, tirem e pendurem e vamos fazer o sepultamento. Aquela mulher conseguiu o sepultamento, sem abrir a boca, sem gritar para o mundo, sem dizer para o mundo, olha, eu estou sepultando meus filhos. Não. Ela perseverou, se mantendo num local firme e zelando dos corpos dos seus filhos ainda mortos. Porque ela disse, por culpa do pai os meus filhos foram sentenciados. Agora não vai ser por minha causa que eles não vão ser enterrados, eles vão ser enterrados. Eles vão ter um funeral. Eles vão ser sepultados como todos foram. O que depender de mim, eu vou estar aqui. Mesmo na morte. Aquela mulher foi fiel, foi mãe até na morte. Então não sentencie a sua casa. Não sentencie os seus filhos por causa dos seus desejos, por causa das suas vaidades. Não coloque os seus filhos em risco. Às vezes você vai entrar em relacionamentos que você vai colocar os seus filhos em risco. Cuidado. Porque eu não posso ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha. Porque isso, porque aquilo. Cuidado. Às vezes você vai colocar os seus filhos em situações constrangedoras por causa do seu desejo desenfreado. É melhor você ter domínio sobre isso. É melhor. Eu não tenho nada contra, irmãos. Como eu já disse aqui, eu sou divorciada já tem 7 anos. Nada contra. Só que eu decidi, com meu Deus, a permanecer fiel ao meu Senhor e à minha filha. Irmã, você não pensa em casar? Não quero. Nada contra o casamento. Quem tem a oportunidade de casar, refazer a sua vida, fique feliz. Mas agora eu estou casada com Cristo. Eu vivo a minha vida inteiramente com Cristo e para minha filha. Mas irmã, tem... Não. Quem tem, quem quer, quem fique à vontade. Eu já tive experiências, não comigo, de pessoas que casaram novamente, tiveram outras pessoas, e não são todos, não estou generalizando, mas houve uma grande diferença entre o seu filho e quando teve outros. E isso trouxe um grande trauma para a vida desta filha, que esta filha, a partir do momento que ela teve uma determinada idade, a primeira coisa que ela quis foi sair da casa da sua mãe, junto com seu padrasto, por conta das coisas que aconteciam. Não foi abusos físicos, mas abusos verbais, críticas. E então ela optou em sair de dentro de casa por conta disso. Nada contra quem gosta, quem lidar, quem... Aí é cada um, irmãos. Eu tô falando eu, Camila, não faria isso com a minha filha. Não colocaria uma pessoa para deixar ela dentro do ambiente hoje que ela se sente tão livre, presa. Mas ela vai crescer, vai casar, vai ter a vida dela, você vai ficar sozinha. Não. Irmão, quem tem filho não fica sozinho não, viu? Porque filho dá trabalho até quando Jesus levar, tá bom? Dá trabalho assim. Você sempre tem que estar orientando, sempre tem que estar ajudando, sempre tem que estar ali. Né? Eu falei, então eu creio. Minha filha vai casar, Deus vai preparar quando ela estiver no tempo dela, Deus vai
preparar o casamento se Jesus não voltar até lá. Vai preparar o casamento dela. Quando ela tiver com a sua vida, ela vai viver a sua vida tranquilamente. E eu vou viver mais ainda. Vou viver com Cristo, com toda a liberdade, com tudo aquilo que hoje eu estou abrindo mão por um determinado tempo. Mas quando ela estiver na sua fase adulta, já sabendo dirigir a sua vida, responsável pela sua vida, aí eu vou viver todos os propósitos de Deus. Ah, mas será que eu vou ter saúde para lá? Será que eu vou estar viva para lá? Eu não sei. Mas com certeza o que eu estou plantando hoje, o Senhor me permitirá viver amanhã. Amém? Fico com essa palavra, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua casa. E cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas decisões para não sentenciar pessoas inocentes. O Senhor não quer que você perca a sua família por qualquer coisa. Davi sentenciou a vida de Urias por causa do seu desejo, por causa do seu pecado. A criança que estava no ventre de Betseba também morreu por conta do pecado. Inocentes foram mortos por causa de um desejo de um homem. Cuidado com seus desejos. Às vezes não é para você. Às vezes você vai sentenciar sua casa e sua família e às vezes não vai ter volta. Cuidado. Aí amanhã não venha dizer qual é a causa. A causa está sendo o que você está plantando hoje. E você vai colher amanhã. Amém? Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai. Eu te louvo e te agradeço nesta manhã por esta palavra, por esta mensagem, por tudo quanto o Senhor tem feito e tem falado conosco. Graças te dou por esse direcionamento, porque eu creio aqui, Pai, que pessoas que estavam confusas, ou até mesmo, Pai querido, que estavam precisando de um direcionamento nesta manhã, ouviram com clareza aquilo que o Senhor aprova e aquilo que o Senhor não aprova, aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor não quer, aquilo que é tempo de fazer e aquilo que não é tempo de ser realizado. Pai, ó Deus de poder, que nesta manhã vidas sejam impactadas, vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, que nós não venhamos só ser ouvintes, mas praticantes, porque a Tua palavra só tem um efeito, Pai querido, na nossa vida, quando nós ouvimos e a obedecemos, quando ouvimos e a exercemos. Não adianta ouvir e saber que sabemos, mas não praticamos, ó Pai. Que nós não venhamos ser, Pai amado, uma pessoa insensata, mas que nós venhamos, ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó amado Espírito Santo, uma pessoa, Jesus querido, com maturidade, compreensão, para ver a nossa vida mudada. E aqueles que hoje, Pai, o Senhor tem, aleluia, nos colocado sobre a nossa responsabilidade, que nós venhamos, ó Pai querido, guiá-los, orientá-los com sabedoria, protegê-los, ó Pai, aleluia, para que sejam forjados, fortalecidos pela Tua palavra. Espírito Santo, visita lares, visita famílias, visita pessoas que estão enfermas, que precisam receber a cura nesta manhã. Em nome de Jesus, se essa cura, Pai, depende de um pedido de perdão, que esta pessoa venha abrir o seu coração, venha pedir o perdão para ser curada. Se esta pessoa precisa de um pedido de desculpas, ó Pai, para ter a sua vida restaurada, que nesta manhã ela venha se cingir de força do Teu Espírito para se retratar, para manter a paz, ó Pai querido, e para ser sanado. E tudo aquilo que sair da nossa boca, Pai, que nós, ó Pai, nos comprometemos contigo, que nós venhamos ser fiéis cumpridores, para que não venhamos sofrer causas maiores e que a nossa descendência não venha perecer, aleluia, por conta de palavras que prometemos e não cumprimos. Nos ajuda, Pai, a permanecer firme e fiel diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Fico com esta palavra, que o Senhor continue abençoando sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, derramando bênçãos sobre a sua vida. Me perdoem, não dá para ler todos os comentários, mas o Senhor é fiel. Deus abençoe a cada um que compartilhou, que interagiu aqui. E eu volto quando o Senhor permitir, né? Como eu sempre digo, não é sempre que eu entro, mas quando o Senhor me direciona, então eu chego aqui e faço aquilo que o Espírito Santo me manda. Talvez você vai dizer, eu não gostei muito dessa irmã não, porque eu queria uma palavra de bênção, uma palavra assim, uma palavra assim. Irmãos, a palavra do Senhor é que liberta. A palavra do Senhor é que cura. Aleluia. E eu amo quando o Senhor nos dá uma palavra dessa forma, porque é uma forma de reflexão daquilo que estamos semeando. Porque não adianta a gente dizer, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e se esquecemos da nossa responsabilidade maior, que é a nossa casa.
E às vezes nós estamos comprometendo por conta de falta de observação. Pare um pouco. Sente, faça uma reflexão do que você está trazendo para a sua família. Se você morrer hoje, chegar a falecer, for morar na glória com Cristo, aleluia, isso é maravilhoso, né? O que você vai deixar para os seus descendentes? O que seus filhos, o que a sua descendência vai desfrutar do que partiu de você? Bênçãos ou maldições? Aquilo que você plantou para eles, tem coisas que nós estamos plantando, irmãos, que eu não vou colher, quem vai colher é minha filha. Você está entendendo? Então nós temos que ter essa reflexão do que estamos preparando aqui. Não é só agora, não é só esse momento, eu tenho que semear, porque vem pessoas atrás de mim, vem os meus filhos, vem a minha filha, vem os meus sobrinhos que estão aí, e o Senhor me deu a oportunidade de ser responsável espiritualmente pela minha casa. Então eu não posso deixar a minha família sofrer por algo que eu prometi e não cumprir, ou porque simplesmente eu quero viver os meus desejos, as minhas vontades, sentenciando a minha casa. Não faça isso. Então eu amo quando o Senhor nos traz essa palavra, porque isso nos traz a reflexão do que verdadeiramente está sendo importante para nós. Se nós estamos só voltados, não, para mim, eu tenho que cuidar de mim. É claro, nós temos que cuidar. Uma mulher que não é curada, não é sarada espiritualmente, que não cuida da sua saúde, que não cuida do seu emocional, ela não tem condições de cuidar da sua casa. Você tem que se tratar, você tem que se cuidar. Todas as formas, como eu sempre falo, fazer uma caminhada, mas não se esqueça, trabalhar, cuidar da sua família, não se esqueça da sua casa em nome de Jesus. Não se esqueça da sua família em nome de Jesus. É o seu primeiro ministério. E eles vão desfrutar, se nós não estivermos aqui, daqui para de tarde, é eles que vão desfrutar aquilo que nós plantamos. Amém? Fico com essa palavra, que o Senhor continue abençoando. Oh, glória a Jesus, é bom e nos dá garantia de vitória. Meu primo Neemias, lá de São Paulo, paz do Senhor. Natália também, eu vi que está aqui. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo, viu? É um prazer ter vocês aqui. Que Deus abençoe, um beijo no coração. E eu volto quando o Senhor me autorizar de novo, né? Assim que o Senhor permitir, eu volto. Eu sempre procuro postar orações lá no meu canal no YouTube, Camila Souza. Lá no WhatsApp, todas as manhãs tem um devocional, o áudio de oração do dia, palavra do dia, tem sempre lá, quem tem lá, quem pode. E Jesus é bom, amém? Amém, Cleiton, Deus abençoa grandemente. Jesus continue abençoando sua vida, primeira vez aqui, amém? Deus abençoa. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória, Jesus é bom e nos dá garantia de vitória, paz do Senhor, e fiquem aí com um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada para você e toda a sua família, em nome de Jesus.